Filho mata os pais na zona leste de São Paulo. Mas a manchete também poderia ser colocada de outra maneira. Sargento da Polícia Militar mata o pai e a mãe idosos dentro de um apartamento aqui na zona leste da capital paulista. A pergunta que não quer calar: por que o sargento da PM, Edson Nogueira de Almeida, matou os pais? Ele teria surtado durante uma desavença familiar? Ele matou a tiros os próprios pais. Francisco, repare que é um senhor de idade, e a mãe, Maria. Nós não tivemos a foto dela ainda. Os vizinhos ouviram os tiros, os vizinhos ouviram tudo, chamaram a polícia. Os PMs chegam para atender uma ocorrência sem saber quem está dentro do apartamento. E aí, o Edson parte para cima dos policiais. Ele entrou em confronto com os policiais e acabou morto. O Balanço Geral conversa agora com uma testemunha deste crime. Sabe quem é? A ex-mulher de Edson. Ela estava numa chamada de vídeo quando tudo aconteceu. Veja comigo a reportagem completa. O que teria acontecido dentro do apartamento? Porque o sargento aposentado da Polícia Militar, Edson Nogueira de Almeida, teria atirado nos próprios pais e depois trocado tiros com a polícia. Os pais de Edson eram idosos. Francisco completaria 80 anos no mês que vem. Maria, a mãe, também não resistiu aos ferimentos. É uma tragédia que a gente não sabe nem como explicar. Eu sei que ele tinha uma criação com os filhos excelente. Um bom pai e um homem centrado. Assim era Edson, segundo a ex-esposa relatou. Muito abalada, a mulher preferiu não gravar entrevista. Ela, que tem uma filha de 11 anos com Edson, afirma que não houve gritos ou discussão. Seu Francisco apenas pedia que o filho Edson guardasse a arma. Ela relatou ainda que estava em uma chamada de vídeo com Edson momentos antes de tudo acontecer e que conseguiu ouvir o que eles falavam. A ex-esposa relata ainda que Edson não era agressivo, nem tinha problemas com a família, idolatrava os pais. Quem via os idosos com frequência custa acreditar no que aconteceu. Eu vi o rosto dele e falei, nossa, fizeram isso com o nosso velhinho aí? Entendeu? Foi um susto grande. Foi um susto grande, entendeu? De sexta-feira eu conversar com ele, estar aqui junto com ele e de repente acontecer isso, é demais, né? Os disparos aconteceram dentro do apartamento dos idosos, que fica neste prédio, no térreo, em um condomínio aqui na região do Jardim Bonifácio, na zona leste de São Paulo. Apenas os pais de Edson moravam no apartamento. Segundo o relato de amigos e familiares, Edson veio até o local passar uma noite com os pais. Naquele momento, quando os vizinhos perceberam que algo de errado estava acontecendo no apartamento, chamaram a polícia. Quando os policiais se aproximaram aqui do local, para chegar mais próximo ao apartamento, precisaram utilizar escudos. Pelo chão ficaram as marcas do confronto. Os escudos usados pelos policiais militares durante a abordagem dão uma ideia do que aconteceu por ali. Edson disparou contra os colegas de farda. Nesse momento, os policiais revidaram e o sargento foi atingido pelos disparos. Edson e o casal de idosos, pais dele, foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram. Nesta manhã, no IML, na zona leste de São Paulo, os familiares não aceitaram gravar entrevista e saíram do local acompanhados de policiais. Eles apenas relataram que Edson não teve nenhum surto psicótico e também não fazia acompanhamento psicológico. Para Manuel, está muito difícil de acreditar que não vai mais ter o amigo por perto. Manuel é dono de uma oficina mecânica ao lado do prédio. Conhecia Francisco há mais de 20 anos. Me ajudava, às vezes, aqui. Ele ficava, era um amigo, era um irmão. Uma vez nós ficava aqui comigo, batia papo. Uma excelente pessoa. Manuel conta que seu Francisco chegou a comentar com ele que o filho Edson tinha passado uns dias na casa dele para se recuperar de uma crise de ansiedade que teve 15 dias atrás. Segundo o seu Francisco, ele já estava bem e ele ia embora para o apartamento dele.
Manuel lembra que seu Francisco relatou que o filho teria tido esta crise dentro do apartamento em que morava, na região do Aricanduva. Foi onde eles foi lá, retirou ele, levou para o hospital, ficou internado 2 dias, voltou e ficou se tratando em casa. Ficou se tratando em casa, segundo ele, no sábado ele falou que ele já estava bom, liberou para ir para o apartamento dele e infelizmente aconteceu isso. Como o resto eu não sei, como que aconteceu ainda não sei. Severino conhecia seu Francisco da oficina do Manuel. Ele teve o último contato com o aposentado na sexta-feira e lembra o momento com carinho. Eu trouxe meu carro para dar uma arrumada, depois ele chegou até ajudou, entendeu? Boa gente, sabe? É ótima pessoa, nossa. O senhor conhecia ele há quanto tempo? Faz tempo, faz uns 2 anos que eu conheço ele ou mais. Sempre eu trazia meus carrinhos aqui para ele dar uma arrumadinha aqui, né? Porque ele fazia um biquinho com o seu Manuel aqui, porque ele é aposentado, né? Então sempre ele vinha aqui para dar uma ajudinha aí, entendeu? Mas era boa gente, isso aí não é coisa que aconteça, sabe? A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Agora o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o que teria acontecido dentro do apartamento e por que o sargento teria disparado contra os pais. Olha, é um caso intrigante mesmo. Quem conhece fala que ele tinha uma ótima relação com os pais. Ele não tinha por que fazer isso. E nós estamos falando de um sargento da polícia reformado. Ou seja, ele se aposentou, mas um sargento, quer dizer, ele conseguiu subir de cargo dentro da corporação. Agora, ele tinha problemas, né, Gotino? Porque você vê que um senhor que é amigo da família disse que ele ficou 2 dias internado. Mas é recente. Voltou, mas quem sabe, quando ele separou-se da mulher, as coisas começaram a acontecer e as pessoas não se aperceberam disso. Os pais velhinhos, o pai achou que estava tudo bem, tudo certo, e esse homem armado, porque ele deixa de ser policial, mas ele anda armado, ele tem autorização para andar armado, porque ele a vida inteira ia combater o crime, ele tem que andar armado. Aí tem dois caminhos aí, a Polícia Civil através do DHPP, e a própria Polícia Militar, também por ele ser um ex-militar reformado, aposentado, também investiga a situação. A esposa, a ex-esposa, a ex-mulher, percebeu que ele não estava bem e, como eles têm uma filha, eles conversam. E ela percebeu que ele estava meio estranho e ela puxou conversa, inclusive falando, olha, você precisa de ajuda, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem. E aparentemente ele dizendo que estava tudo bem, mas ela percebeu que ele não estava legal. E aí ela tinha conversado com ele por mensagem, percebeu que ele não estava bem, chamou ele por uma conversa de vídeo. E nessa conversa de vídeo, de repente eles estão conversando, ele abaixa e ela ouve. Ela relatou isso para a nossa repórter. A ex-mulher ouve o pai falando, o seu Francisco falando, filho, abaixa essa arma. Quer dizer, essa história de que teve uma desavença, uma briga, uma discussão entre os familiares acaba sendo descartada, porque senão a testemunha diria isso à polícia. Falou, olha, eles estavam discutindo, eles estavam atravessando ali uma confusão, uma briga familiar. Mas não, ele estava conversando com a ex-mulher. E de repente ele abaixa o telefone e ela ouve o pai dizendo, filho, abaixa essa arma. E na sequência disparos acontecem. Por que o Edson fez isso se ele tinha uma ótima relação com os pais, o seu Francisco já um senhor de idade, a Maria também? O que chama a nossa atenção em toda essa história é que ele, sargento da polícia, ele não mora com os pais, ele foi até a casa dos pais. Será que ele premeditou tudo isso? Então, Gotino, porque assim, ele morava num apartamento lá em Aricanduva, os pais no condomínio José Bonifácio. Isso. Aí, ambos na Zona Leste. Ele passou mal, teve problemas, ficou 2 dias internado no hospital. Quem sabe que esse próprio hospital que é da Polícia Militar, fica no Cambuci. Mas, Lombardi, ele deu entrada nesse hospital como uma crise de ansiedade. Ou depressivo, ninguém sabe direito. Então, o que acontece? A partir do instante que ele não voltou para casa direto, voltou para casa dos pais. E aí, para o médico darem alta para ele no hospital, por isso que o inquérito policial, a polícia vai ouvir enfermeiros, ouvir médicos para saber em que situação ele saiu do hospital. E outra coisa, em que situação ele enfrentou os colegas que chegaram lá. Ele quis enfrentar ou ele quis abrir o peito para dizer, olha, agora já cometi uma bobagem aqui. Para forçar ele a levar um tiro, exatamente, né? Você tem razão nisso. Será que ele fez essa ação contra os policiais justamente para ser atingido, né?
não vai ser possível ouvir dele, porque depois de atirar no pai e na mãe, ele sai e enfrenta os policiais que chegaram para atender a ocorrência. E como ele está armado e parte para cima dos policiais, os policiais acabam atirando. Meu Deus do céu, que tragédia que aconteceu aqui na Zona Leste de São Paulo. Os nossos sentimentos à família, porque ele deixa uma filha, né? Ele deixa uma filha, tem outros familiares. A ex-esposa que ficou nessa situação estava conversando com ele, tentando ajudar ali. Meu Deus do céu, que história é essa apresentada aqui no Balanço Geral?